Nós te louvamos, Pai, por esse dia. Tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos tanto porque o Senhor não se permitiu ficar sem testemunho, mas o Senhor se revelou a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vindo a esse mundo carregando o nosso pecado e nos fazendo parte do teu povo, Deus. Nós louvamos e engrandecemos ao Senhor. Tu és grande, Pai, poderoso, eterno, Criador, sustentador, soberano, Rei. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda essa grandeza, essa beleza que há em Ti. Nós te agradecemos pela vida eterna que temos em Cristo. Nós te louvamos pelo Espírito Santo que nos santifica, que nos faz lembrar as palavras de Jesus. Nesse dia, Senhor, nós pedimos a Tua bênção para essa reunião solene que fazemos na Tua presença. Nós clamamos, ó Deus, pela Tua presença entre nós. Nós clamamos para que o Senhor venha a nós, através de cada verdade, cada passagem lida. Ilumina, Senhor, a nossa mente, abre o nosso coração. Permita que a Tua palavra chegue dentro de nós e produza mudança, transformação. Que a Tua palavra nos alimente, Senhor, ela nos faça crescer. Que ela também venha exortar, mostrar o nosso erro, nos fazer dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra. Então nos abençoa nesse dia, Pai. Ilumina a nossa mente, abençoa a atividade das crianças, as aulas dos adolescentes. Tudo que venhamos a fazer essa manhã é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é a nossa homenagem ao Senhor, nosso tributo por tudo que o Senhor fez e é na nossa vida e nesse mundo. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos. Pela graça de Deus estamos reunidos. E na Escola Bíblica Dominical nós estamos olhando a 10ª doutrina das doutrinas chamadas da teologia sistemática, a doutrina da escatologia, que é a doutrina que estuda as últimas coisas. E nós já temos falado para os irmãos que o modelo que nós temos empregado é esse modelo que vocês têm aí na apostila de vocês e que também está representado no quadro acima. É um modelo que vê essa revelação do Senhor acontecendo em dispensações, né? Às vezes o termo técnico ele assusta um pouco, mas entenda dispensação como sendo um momento, uma era em que Deus se revela ao seu povo, e nessa revelação ele apresenta aquilo que ele requer do seu povo, ele mostra a sua vontade, ele normalmente entrega para o seu povo obrigações que as pessoas devem cumprir, e diante dessas obrigações, desses mandamentos, desses princípios, há punições e bênçãos para aqueles que obedecem, consequentemente desobedecem. E normalmente essas dispensações, elas também vêm acompanhadas de um teste. Você pode olhar o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, Deus se revelou, apresentou a si mesmo, disse ao ser humano o que ele requeria do ser humano, e deu um teste para o ser humano. Vocês lembram qual era o teste? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano foi lá e comeu. Deus veio e executou o julgamento, e então se inicia uma nova era, se inicia uma nova dispensação. Nós temos uma outra dispensação que se encerra na época de Noé, em que Deus novamente deu ordens, mandamentos, ensinos. O ser humano não cumpriu, Deus veio, julgou, destruiu todas as coisas, e então se começa um novo momento. E Deus tem se revelado dessa maneira, sendo que essas dispensações, há elementos nelas que ultrapassam todas. Por exemplo, a salvação sempre foi pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que no Antigo Testamento essa salvação se dava por meio de uma promessa. Eles não sabiam que
o Salvador se chamaria Jesus, que seria filho de Maria. Eles não tinham conhecimento desses detalhes que nós sabemos hoje, mas eles tinham conhecimento da promessa. A promessa já foi dada desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, Deus dizendo que enviaria o descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. E todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento e morreram no Antigo Testamento, eles morreram crendo nessa promessa, acreditando que Deus iria enviar uma pessoa que iria reverter os efeitos que o pecado tinha feito na humanidade. E por eles terem morrido crendo nessa promessa, eles são heróis da fé. Por isso que Hebreus capítulo 11 tem um texto todo dedicado a essas pessoas. Eles são heróis da fé porque eles não tinham a quantidade de revelação, de luz que nós temos hoje, e mesmo assim eles creram, eles viveram para o Senhor, eles deram a vida acreditando nessa promessa da vinda do Messias. Então o Messias vem, ele morre, o Messias é rejeitado pelo povo de Israel, ele ressuscita ao terceiro dia, e logo depois nós temos a era da igreja. Lembra que a igreja ela começa em Atos capítulo 2, ela é marcada pela descida do Espírito Santo, batizando pessoas no corpo de Cristo. Então, isso aqui, irmãos, nós podemos dizer que se inicia uma nova dispensação na era da igreja. A era da igreja, ela é distinta de todos os outros momentos que nós temos no Antigo Testamento. Nós não temos agora o Espírito Santo apenas vindo sobre as pessoas. Lembra que às vezes você lê lá no livro de Juízes, está assim: e o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e ele pegou a queixada do jumento, matou 1000 homens. O Espírito de Deus veio sobre Sansão. No Novo Testamento, esse tipo de coisa não ocorre mais. O Espírito Santo, nessa dispensação, nesse momento que nós estamos vivendo, ele habita você. Deus não habita mais em templos construídos por homens, mas ele habita o seu povo, ele está no meio da sua igreja. Então isso mostra que o momento que nós estamos vivendo, ou usando a palavra dispensação, é um momento completamente distinto dos outros momentos. Nós hoje olhamos para trás, nós não olhamos mais para a promessa, nós olhamos para o cumprimento da promessa que se deu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós temos agora na era da igreja essa união de judeus e gentios em um único corpo, tendo Cristo como sendo a cabeça. Então isso é uma situação histórica que faz com que a igreja seja completamente distinta de qualquer outra instituição, de qualquer outro projeto que nós temos no Antigo Testamento. Então nós estamos vivendo essa era agora, a era da igreja, a era em que Deus está efetuando a sua obra por meio desse povo. Esse povo chamado igreja, ele não é um povo marcado por raça. No Antigo Testamento, você ou se tornava judeu através do nascimento, ou você tinha que passar por um ritual de proselitismo para se tornar judeu. Aqui não acontece mais isso. Todo aquele que crê em Jesus, independente do lugar onde vive, do idioma que fala, essa pessoa é contada como sendo povo de Deus, é contado como sendo igreja. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo santifica, e todas essas pessoas estão unidas a Cristo em um corpo. Então isso faz com que a igreja seja uma instituição completamente diferente de qualquer outro projeto que nós temos. Então nós temos aí a era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo nesse momento. A igreja, ela vai começar ali por volta do ano 33 depois de Cristo. Então nós estamos aí prestes a completar 2000 anos de igreja. E a igreja, a era da igreja, a dispensação da igreja, ela é encerrada com o arrebatamento. Então o arrebatamento rapta a igreja desse mundo. Então, a partir desse momento, nós estamos dando início a uma dispensação, um momento de revelação diferente. A igreja não vai estar aqui mais nesse mundo. Então, a igreja que hoje a Bíblia diz que é o sal da terra, que é a luz do mundo, ela é retirada, ela é raptada. Então, como é que vocês acham que vão ficar esse mundo
sem a luz e sem o sal. Se você acha que o mundo de hoje já é um mundo difícil, é porque você não parou para observar ainda o que vem no futuro. Porque o mundo só não está terrivelmente perdido e perverso por causa da presença do povo de Deus, que ainda traz alguma luz e que ainda é o sal, né? O sal nos tempos de Jesus, ele tinha aquela função de não deixar apodrecer. O mundo vai ficar podre depois que a igreja partir. E é marcado essa época de tribulação como o momento da aparição do anticristo, em que ele vai instituir um governo mundial, em que ele vai unir a política e a religião, essas duas forças que provavelmente são as forças mais poderosas que movimentam a humanidade. Quando eu falo da força política, eu estou falando tanto dos meios sociais, econômicos, educacionais. Ele vai dominar todas essas coisas e além de dominar a religião. Então pode-se dizer que na época da tribulação, o governo histórico vai ser como era nos tempos antigos. No tempo dos faraós, que eles eram considerados divindades e ao mesmo tempo tinham um poder político, social e econômico. Então vai acontecer isso, né? E esse período a Bíblia retrata com 7 anos, nós mostramos isso semana passada, e é interrompido pela volta do Senhor Jesus Cristo, quando todas as nações se juntam para o Armagedon. Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. E aí nós temos a implantação do reino milenar, 1000 anos em que o Senhor Jesus estará governando esse mundo com justiça, com verdade, ele com seu cetro de ferro governando diretamente da cidade de Jerusalém, ele mesmo punindo o mal. Ele vai ser executivo, legislativo e judiciário. Não vai ter mais república, não vai ter mais democracia, viu, irmãos? Inclusive dizem que a democracia é o melhor governo que tem. Não é verdade. O melhor governo que existe é a ditadura teocrática, viu? Não é a ditadura militar, não é essa ditadura não, é a ditadura teocrática, é aquela ditadura em que o Senhor Jesus vai ser o único governante. Ele vai dizer quais são as leis, ele vai ter o poder de investigação e ele vai punir o mal. Então vai ser uma bênção, viu? Durante esse período aí. E nós já falamos que esse período milenar ele vai ser interrompido por uma rebelião, novamente encabeçada por Satanás, que estaria preso, mas vai ser solto no final desse período, e nós temos ali o grande trono branco, o julgamento final. Então, o nosso objetivo nas aulas é passar por todo esse processo aqui. Vocês estão vendo que eu estou repetindo isso semana por semana, e isso é proposital, porque a ideia que eu entendo é que cada crente precisa saber esses eventos. Pelo menos no seu funcionamento mais simples, você tem que saber explicar isso. A Bíblia fala que todo cristão tem que saber da razão da sua esperança futura. Então a ideia é que você, de memória mesmo, alguém chegar para você e perguntar, você ser capaz de dizer, olha, vai acontecer isso, a Bíblia diz que vai acontecer isso, vai ser desse jeito, tal e tal. E é por isso que a gente tem trabalhado essas questões e repetido elas semana após semana. Irmãos, nós estamos trabalhando também, nós já começamos a olhar algumas questões relacionadas ao arrebatamento, e eu falei para vocês que tem algumas visões diferentes entre os evangélicos a respeito do arrebatamento. Na semana passada, nós falamos dessa que está na letra B aí, o chamado mesotribulacionismo, que declara que o Senhor Jesus Cristo viria arrebatar a sua igreja apenas no meio da tribulação. Lembra que a tribulação é retratado em Apocalipse como sendo um período de 7 anos, então seria ali mais ou menos 3 anos e meio, e quando fosse dar início à chamada grande tribulação, então o Senhor Jesus viria raptar a sua igreja para que ela não participasse desse momento. Isso foi o que a gente falou semana passada, e a gente tentou mostrar para vocês que essa argumentação não é a melhor argumentação a respeito do arrebatamento, mas vocês vão encontrar um pouco dessa visão aí. Estou deixando aqui aparecendo um pouquinho a letra B, para quem faltou semana passada, dá uma completada aí na apostila, tá bom? Então,
letra C, o arrebatamento parcial. Essa é uma terceira visão a respeito do arrebatamento. Na próxima semana, quando a gente for estudar a letra D, é que a gente vai começar de fato a estudar a visão que nós temos defendido a respeito do arrebatamento, e eu vou mostrar para vocês algumas passagens bíblicas que acabam por demonstrar que essa visão é aquela que melhor corresponde às Escrituras. Antes de começar, avisar vocês de um evento importante da nossa igreja. Nós teremos agora na terceira semana de novembro a segunda semana teológica do Seminário Batista Regular da Bahia. E o assunto vai ser isso aqui: escatologia e dispensacionalismo. Serão 4 bons professores de regiões do Brasil diferentes que vão trazer mensagens de estudos, de segunda a sábado, toda noite, mais ou menos o mesmo sistema que foi o ano passado. Então se prepare aí, coloque na sua agenda e venha participar, receber assim uma bezetacil de escatologia na veia que você nunca mais vai esquecer, viu? Se programa aí para esse evento. Então, o arrebatamento parcial. Irmãos, essa visão de arrebatamento, ela é muito comum nos círculos pentecostais. Eu mesmo fui criado dentro de uma tradição pentecostal, e eu fui criado dentro dessa visão aqui, que diz o que está no número 1. Apenas os crentes espirituais serão arrebatados. Então você, quando pensa na igreja, você pensa assim: aqueles crentes que são espirituais, isto é, estão orando, vigiando, lendo a Bíblia, indo para a igreja, sendo fiéis, andando com o Senhor, lutando contra o pecado. E você tem aqueles crentes na igreja que são mais ou menos, que assim, vão para a igreja, mas eles não estão tão comprometidos, e ficam meio cá e meio lá. E tem na igreja aqueles que são carnais mesmo, que vivem no mundo, e que não tem muito interesse nas coisas espirituais. Então, essa visão diz que apenas os crentes espirituais serão arrebatados, apenas aqueles que estiverem vigiando. Então, alguns grupos levam essa visão a um extremo. Eu fui criado dentro de uma tradição, só para vocês terem uma ideia, que se acreditava que se você dormir de short e sem camisa, e Jesus voltar à noite, você ficou, você está indecente, né? E eu era criança, ficava ouvindo isso, e eu ficava pensando: mas meu Deus, será que a gente vai subir de roupa? Vai todo mundo subir de roupa? Se eu dormir de paletó, eu vou chegar no céu de paletó? Eu sempre ficava, não era criança, mas ficava com esse tipo de indagação. Mas faz parte dessa visão, que apenas os crentes que estão naquele estado de vigilância é que vão entrar no reino. Usa-se normalmente passagens como aquela parábola das virgens. Vocês lembram? Que o noivo chegou e havia aquelas que eram prudentes e haviam aquelas que eram nécias, as nécias. Então as prudentes estavam lá com seu Oi? Mas eu estou me lembrando do nome do objeto que coloca o azeite. O candeeiro, exatamente. Elas estavam lá com o candeeiro cheio de azeite, né? E normalmente vão dizer, o azeite é o Espírito Santo, é uma figura do Espírito Santo. Então significa que aquelas mulheres, elas estavam cheias do Espírito Santo. Já aquelas tolas, nécias que viviam para o mundo, elas estavam sem o Espírito Santo não está abundando nelas, e aí elas vão querer buscar o Espírito Santo da outra e tal, e as outras não entregam, e acontece tudo aquilo, e elas não entram. Então é para dizer que haverá pessoas, quando Jesus voltar, que estarão despercebidas, e essas pessoas vão ficar do lado de fora e elas não vão entrar. Então a argumentação está aí na segunda bolinha, é que os outros crentes, os carnais, eles não vão perder a salvação, e sim a posição
no reino. Então assim, era para você entrar no céu e você sentar lá nas primeiras cadeiras, mas você vai ficar de fora, vai passar um tempo aqui nesse mundo, vai ser perseguido por Satanás durante a tribulação. Então essas pessoas que são infiéis, que não vigiaram, elas vão permanecer aqui durante a tribulação, e Satanás vai partir para cima delas com tudo. Muitos vão ser martirizados. É como se a tribulação, irmãos, fosse uma espécie de juízo sobre essas pessoas, por elas não terem se mantido fiéis a Deus. E vocês sabem, irmãos, que esse tipo de coisa mexe muito com a cabeça da gente, e às vezes na tentativa de implantar um zelo, né? Porque eu sei que muitas vezes por trás desse tipo de pregação tem aquele ímpeto de formar um zelo nos cristãos, deles, olha, você precisa ser fervoroso, você precisa buscar a Deus, mas às vezes acaba produzindo um efeito nocivo para o crescimento espiritual, que é a ideia de você servir a Deus por medo. Você não está servindo a Deus por amor, por devoção, por gratidão. Você fica meio com medo. Então eu lembro que eu era criança, os meus maiores pesadelos infantis era o Satanás tentando botar a marca da besta em mim, né? Eu ficava, Satanás tentando carimbar aqui em mim, eu tentando fugir. Então esse era os maiores pesadelos que eu tinha na minha infância. E isso acaba produzindo nas pessoas esse comportamento de, em vez de você servir a Deus por sua devoção, seu amor, a sua gratidão por tudo que Ele fez por você, você fica aterrorizado. Você fica aterrorizado, assim. Até a imagem que você acaba formando de Deus é de um Deus extremamente vingativo, que Ele te deu uma lei fria, que você cumpra essa lei, porque se você não cumprir, meu filho, você vai ficar na tribulação, e na tribulação o negócio não vai ser fácil para você. Então normalmente, especialmente o movimento pentecostal mais antigo, ele defende esse tipo de visão, né? Então ele diz que as pessoas não vão perder a sua salvação, mas vão perder a sua posição no reino. Em vez dessas pessoas entrarem no reino de Deus como sendo os amigos do noivo, ou usando a parábola das virgens, aquelas virgens que são cheias do Espírito Santo e são recebidas como parte da festa, essas pessoas vão ter que passar pela tribulação, que vai acabar sendo uma espécie de um purgatório por tudo que a pessoa fez, né? É claro que eles não vão usar a palavra purgatório, inclusive eles até se ofenderiam se a gente dissesse isso, mas vocês hão de convir comigo que essa doutrina, ela tem muitos referenciais que são parecidos com o catolicismo romano. Então o catolicismo romano defende algo muito parecido, só que diz que a pessoa morre. Quando a pessoa morre e ela não foi tão fiel a Deus, ela precisa passar por um tempo de purgamento, de sofrimento, até que ela esteja santificada o suficiente para entrar no reino. Então essas pessoas, eles dizem, eles não vão ser arrebatados, eles vão ficar na tribulação, provavelmente vão ser mortos na tribulação, e ali eles vão ter a fé deles finalmente testada por Deus, e após o milênio, naquela ressurreição final, essas pessoas são ressuscitadas e elas entram no céu, mas elas não vão ocupar aquela posição de primazia no reino celeste, por conta da sua infidelidade aqui na terra. Eles usam alguns argumentos. Então o primeiro argumento está aí na letra A Bíblia diz que temos de sofrer antes que entremos no reino de Deus. Vamos olhar essas duas referências, e vocês, fazendo uma leitura simples, vocês mesmos vão me dizer se essas referências elas são suficientemente claras para dar embasamento a esse tipo de percepção. Romanos capítulo 8. Então, Romanos 8, verso 16 diz: o próprio Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o argumento é assim: você viveu nesse mundo, você sofreu por Jesus, você viveu uma vida de negação. Então, se você passou por tudo isso, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você vai ser glorificado. O outro lado é que se você não sofreu com Cristo e por Cristo, você vai permanecer aqui na terra e vai sofrer as agruras da tribulação. Vocês devem ter percebido que uma leitura simples desse texto não está falando nada de arrebatamento, não está falando nada disso. O texto simplesmente está dizendo que aqueles que sofrem com Cristo, isto é, aqueles que passam pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou aqui na terra, aqueles que têm a mesma experiência que Cristo teve aqui nesse mundo, uma experiência de sofrimento, de autonegação, essas pessoas vão herdar aquilo que Cristo herdou. Cristo herdou o quê? Glorificação. Cristo sofreu e ao final do seu sofrimento ele foi glorificado. E o texto está dizendo que aqueles que sofrem à semelhança de Cristo e por Cristo, eles também vão receber a mesma glorificação que o Senhor Jesus recebeu. E pronto, não tem mais nada o que dizer a respeito desse texto. 2 Tessalonicenses é a segunda passagem que normalmente você vai ver sendo evocada para esse tipo de visão. Segunda Tessalonicenses capítulo 1, verso 4, diz assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então veja a linguagem que ele está dizendo: vocês estão passando por tribulações para que vocês sejam dignos de entrar no reino de Deus. Então, novamente, as pessoas que vão entrar no reino de Deus são aquelas pessoas que passam por muita tribulação nesse mundo. Novamente, irmãos, é a mesma leitura de Romanos capítulo 8. O texto não está falando de arrebatamento, o texto não está falando de segunda vinda de Cristo. Ele só está retratando que a vida do cristão é semelhante à vida de Jesus. Jesus sofreu e foi glorificado. Aqueles que são de Jesus sofrem nesse mundo, mas no final serão glorificados. Então é muito difícil você usar passagens como essa para você argumentar que somente um grupo de pessoas distintas dentro da igreja serão arrebatados. Então eu coloquei aí como uma resposta que a Bíblia fala de vários tipos de sofrimento, tanto na tribulação como fora dela. O sofrimento tem sido a marca do povo de Deus, daqueles que andam com Jesus verdadeiramente em todas as eras. O segundo argumento, está aí na letra B, é que o arrebatamento é um prêmio que nem todos os crentes ganharão. Vamos olhar 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 27. Primeiro Coríntios 9, verso 27, ele diz, Paulo está falando aqui com os irmãos da igreja de Corinto, e ele fala: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros,
não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando ele fala eu esmurro o meu corpo, vocês sabem que ele não está falando literalmente, né? Ele não está falando daquele pessoal que fica se batendo, né? Ele não está falando isso. Mas se você ler o capítulo todo, você vai perceber que ele está falando de todo o esforço que ele faz para ser um ministro fiel do Evangelho. Ele fala, por exemplo, no verso 20, eu procedi para com os judeus como judeus para ganhar os judeus. No verso 21 ele diz aos sem lei como se eu mesmo fosse. No verso 22 ele diz eu fiz-me fraco para com os fracos. E no verso 23 ele conclui, tudo faço por causa do Evangelho. Então aqui ele vem falando nessa sessão de todo o sofrimento dele, às vezes tendo que agir como se fosse um judeu para se aproximar do judeu, às vezes agindo como um gentil para se aproximar do gentil, e ele diz que esse sofrimento todo dele, de ser perseguido por causa da mensagem que ele pregava, ele retrata como sendo sinônimo de esmurrar. Ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo, para ao pregar eu mesmo não ser desqualificado. Então aqui, irmãos, o argumento seria isso, que só aquelas pessoas que estão esmurrando seu corpo, só aquelas pessoas que estão sofrendo, só aquelas pessoas que estão lutando é que vão receber o prêmio. Olha o que diz o verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então vocês estão vendo, Paulo está dizendo, eu me esforço, eu sou semelhante a um atleta que está lá no estádio correndo para receber o seu prêmio, e vocês precisam correr para alcançá-lo. E o que seria esse prêmio? Esse prêmio seria o arrebatamento. Então o arrebatamento vai ser o prêmio para aqueles que correm, para aqueles que se esforçam, para aqueles que esmurram o corpo. Então, irmãos, definitivamente, vocês sabem, o texto não está falando de arrebatamento. Nós poderíamos dizer que o prêmio para o cristão não vai ser o arrebatamento. O prêmio seria o que vai vir depois do arrebatamento, que são aquelas coroas que a Bíblia fala que nós vamos receber por ocasião do julgamento no tribunal de Cristo. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Tem mais um versículo que é colocado. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Isso aqui confirma o que eu acabei de dizer para vocês. Paulo está... Isso aqui é aquele versículo bem conhecido, né? No 7 ele diz, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então o argumento assim é, você ama a vinda de Jesus, você deseja a vinda de Jesus, você aspira de todo o seu coração que Jesus volte, você vive nessa expectativa, dizem eles, então você vai ser arrebatado. Só que veja que o texto não está falando isso. O texto está falando que o prêmio de quem ama a vinda de Jesus não é o arrebatamento. É o que o prêmio? É a coroa da justiça, não é isso? Coroa da justiça. Novamente, o prêmio não é o arrebatamento. O prêmio é a coroa que vem depois, esse reconhecimento. Já falei 1000 vezes para vocês aqui que essa coroa, esse reconhecimento, não é para você estar lá andando no céu e se gabando, né? Você está lá com a coroa andando, tá vendo aí? Fui fiel, cadê sua coroa? Né? Não é esse tipo de coisa, né? A Bíblia até fala que lá no Apocalipse, que os remidos, quando receberem as suas coroas, eles vão depositar suas coroas no pé do Cordeiro. Então você vai honrar Jesus, vai dizer assim, Senhor, essa coroa não é minha, essa coroa é tua, porque se eu fiz alguma coisa, foi porque o Senhor realizou em mim, eu não realizei nada, foi o Senhor que me usou como instrumento, como vaso.
Então, Paulo está falando aqui que vai haver o prêmio para aquelas pessoas que vivem na expectativa da vinda de Jesus. Isso é uma coisa que deveria, assim, mover o seu coração a viver a sua vida amando, desejando, com expectativa, orando, pedindo ao Senhor que Ele apresse a vinda dEle, que Ele venha buscar a sua igreja. Essas pessoas, elas vão ser reconhecidas por Deus. Tito capítulo 2, só andar um pouquinho aí, versículo 13. Vamos ler do 11, só para a gente pegar aqui o fio do raciocínio do apóstolo. Ele fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versos lindíssimos esses aqui. Então o argumento seria assim: você está renegando as paixões do presente século, você está vivendo piedosamente, você está aguardando a vinda, a esperança, a chegada do Senhor Jesus. Então ele diz: o arrebatamento vai ser para você. Mas novamente, irmãos, o texto nada fala a respeito de arrebatamento, só fala como é que deve ser o modelo de vida ideal de um cristão que anda segundo Deus. E por fim, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Essa referência é uma referência que de vez em quando a gente vai voltar a ela. Apocalipse 3,10 é a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Filadélfia. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então ele diz: porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês da hora da provação. E essa construção aqui é uma construção muito importante, porque essa preposição que diz assim, guardarei da hora, não é guardarei na hora, mas é guardarei da hora, no sentido de guardar retirando. Não é guardar você permanecendo e Deus protegendo enquanto você está lá dentro, mas é guardar da hora, no sentido de retirar você. Inclusive, nós vamos usar esse texto aqui algumas vezes para mostrar que a igreja não participa da tribulação por causa de passagens como essa. Mas o argumento dos nossos irmãos chamados parcialistas é diferente disso. Eles dizem assim, ó: você guardou a palavra da minha perseverança? Isto é, se você guardou, Deus irá tirar você. Mas se você não guardou, você vai ficar. Vocês estão entendendo? Eles fazem uma inferência a partir desse texto. O texto não está dizendo que aqueles que não guardaram vão ficar, mas eles fazem uma inferência a partir do modo como o texto é construído. Ele diz: já que vocês guardaram, eu vou tirar vocês. E eles argumentam: já que vocês não guardaram, então significa que vocês não vão ser tirados, vocês vão ficar. Lembra que o texto não está ocupado de dizer isso. O texto simplesmente está dizendo que essa igreja havia sido uma igreja fiel na história, e ela seria uma igreja poupada dessa tribulação que iria experimentar todos que habitam sobre a terra, o mundo inteiro. Então você veja que não é uma coisa localizada de uma região, de um governo, mas vai ser uma tribulação de proporções mundiais, e o povo de Deus vai ser guardado dessa hora. Pois bem, meus irmãos, esses são os principais argumentos dos que creem no arrebatamento parcial.
A partir das próximas aulas, nós vamos começar a ver o chamado pré-tribulacionismo, e aqui a gente tem muito material para considerar nas próximas semanas, e eu espero que isso já fique como um aquecimento para a nossa semana teológica. Tenho 5 minutos para responder alguma pergunta ou para ouvir dos irmãos alguma participação. Quem tiver, levante uma de suas mãos aí que a gente faz o microfone chegar até você. Irmã Cléo? Não, a irmã Cléo está limpando o óculos, né, irmã Cléo? Que é o pastor Ricardo aqui, ó. Gabriel. Tá ligado aí? Não tá ligado aqui, ó. Não ligou ainda, viu? Testando. Som. Tom. Só uma observação rápida. Essa sugestão que alguns vão para o céu e outros não, mesmo sendo crente, sugere a existência de graus de salvação, que certamente não existe na Bíblia, não. É verdade, tem vários paralelos, pastor. Além de salvação por graus, uma espécie de uma salvação por obras também, né? Que você precisa, a sua fidelidade é que vai determinar e tudo, né? Acaba sendo um tipo de salvação por obras. Tem mais alguém? Não tem? Tem. Por essa última passagem que fala de guardar a igreja em Apocalipse 3:10, não poderia ser aplicada no sentido da tribulação que rolou no período de 70 e aquela igreja em específico, ao invés de todas as igrejas? Então, alguns argumentam em torno disso. A gente vai olhar o chamado pré-milenismo histórico, eles argumentam em torno disso. Mas assim, o conjunto das referências que a gente vai trabalhar, Vitor, mostra que aquilo não é uma mensagem só para a igreja da Filadélfia, é uma mensagem para a igreja de Cristo. Nós usamos os padrões daquela mensagem de Jesus aplicados à igreja hoje. A gente lê Apocalipse dizendo, o anjo da igreja que está em tal escreve, ele diz, eu reprovo vocês por causa disso, eu aprovo vocês por causa disso. Então nós usamos aqueles livros como sendo uma revelação para a igreja, porque aquelas igrejas foram igrejas históricas e elas estão ainda dentro do período da dispensação da igreja. Portanto, as promessas que o Senhor Jesus fez para elas têm aplicação para nós também. Mas foi uma boa pergunta. Pessoal, aqui tem um pessoalzinho afiado nessa igreja, né? Pastor, a referência das coroas, né? A gente vê na Bíblia outros tipos de coroas são mencionados. A minha dúvida é, essas coroas são distintas ou são todas uma só, mas assim, tem nomenclação diferente, ou são distintas, propósitos distintos? Nós não temos muitas descrições, Francis, sobre como seria, mas a Bíblia fala de tipos de coroa. Fala de coroa da glória, coroa da vida. Agora, como é que vai ser exatamente? Nós não temos assim muita informação. Nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, coroa era sinônimo de recompensa, né? Os soldados recebiam coroas, os jogadores das Olimpíadas lá antigas recebiam coroas, reis eram coroados. Então tudo isso é para falar de grandeza, de homenagem, desse tipo de coisa. Então nós não sabemos ao certo como é que vai funcionar, mas o que nós afirmamos com convicção é que serão recompensas. Cristo vai recompensar a fidelidade do seu povo. Agora, exatamente como é que isso vai acontecer, nós não temos muita informação. Pois bem, tem mais alguém? Irmão Paulo. Nós podemos entender que é uma aplicação para a nossa igreja hoje, porque nós estamos vivendo a dispensação da igreja ou do Espírito Santo. E aí nós ouvimos
sempre, quando ele termina todas as cartas, ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu acho que é uma aplicação para a gente também. Sim, sim, exatamente. Muito bem colocado. Tem mais alguém, meus irmãos? Amém. Estamos encerrados. Deus abençoe.